ondas desse mar da vida quiserem me afogar, em ti eu vou confiar. Se no caminho há desertos tentando me parar, em ti eu vou confiar. Se as ondas desse mar da vida quiserem me afogar, em ti eu vou confiar. Se no caminho há desertos tentando me parar, em ti eu vou confiar. Se o vento soprar em meu barco, eu confiarei no teu grande amor, Senhor. Se o medo tentar impedir-me, eu descansarei no teu grande amor, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim. Se o vento soprar em meu barco, eu confiarei no teu grande amor, Senhor. E se o medo tentar impedir-me, eu descansarei no teu grande amor, Senhor. Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Capaz de se entregar por mim. Oh, que amor é esse? Que amor é esse? Oh, e que amor é esse? Capaz de se entregar por mim. Oh, amor que me comprou sem explicação. Levanto as minhas mãos, vou te adorar por causa desse amor. Sou livre, sou livre. Que amor é esse? Que amor é esse? E que amor é esse? Capaz de se entregar por mim, Senhor, meu Deus. Que amor é esse? Oh, que amor é esse? Jesus, que amor é esse? Capaz de se entregar por mim. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado pelo teu amor, meu Deus. Aleluia.
Louvado seja o seu nome, ó Deus, no céu e na terra. Grato estamos, ó Deus, por mais uma vez, ó Deus, estar na tua casa, glorificando e exaltando teu santo nome. Esteja, ó Deus, com cada pedacinho desse culto, que tudo aqui seja tão somente para adorar o Senhor. Oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, estamos aqui mais uma vez para podermos estar estudando mais uma lição da nossa EBD e eu gostaria que, para dar início a essa EBD, nós estivéssemos orando neste momento e eu convido você que está aí na sua casa a baixar a sua cabeça e juntos nós vamos elevar ao nosso Deus as nossas vozes em oração. Oremos. Santo Deus, amado Pai, nos colocamos na tua presença. Agradecemos ao Senhor, meu Deus, por mais essa oportunidade que nós temos de estar aqui, meu Pai, como igreja do Senhor, aprendendo mais uma porção da Tua Palavra. Pedimos que o Senhor esteja, meu Deus, agindo na vida de cada um que está aqui, meu Deus, cultuando ao Senhor aí nas suas casas, Senhor, que o Senhor esteja visitando cada lar nesse momento, que o Senhor esteja também, meu Pai, me usando como instrumento do Senhor, para levar a tua mensagem nesse momento. Essa é a oração que fazemos, no nome santo de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Hoje nós estaremos estudando a nossa lição 9 da revista Palavra e Vida, e o título da lição é A Igreja, Cristo presente no mundo. E a leitura bíblica se encontra em Efésios, capítulo 4, versículo 1 a 16. E eu espero que você já esteja aí com a palavra do Senhor em mãos, para juntos nós podermos estar fazendo essa leitura. Peço que você acompanhe aí na sua Bíblia. Vamos lá? Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é senão o que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima dos céus para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Muito bem, acabamos de ler a palavra do Senhor, que se encontra em Efésios capítulo 4, versículo 1 ao 16. E hoje nós iremos falar sobre a amada Igreja de Jesus, que é Cristo presente no mundo. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Efésios, ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento por parte do imperador Nero. E ele recebe notícias de que os seus filhos na fé, que moravam na cidade de Éfeso, estavam preocupados com a notícia da sua prisão. Não era para menos. O apóstolo Paulo,
Ele era o maior missionário e pregador do evangelho lá no primeiro século. A importância de Paulo para os primórdios do cristianismo, ela não pode ser de maneira nenhuma superestimada. Os crentes de Éfeso e das outras igrejas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo, eles estavam inquietos com a prisão do seu pai espiritual, que foi acusado pelos judeus de ensinar que existia um outro senhor que não era o imperador César. Paulo está então preso, aguardando o julgamento, quando ele recebe notícias da preocupação dos crentes da igreja de Éfeso, que estavam preocupados por causa da sua prisão. E aí ele escreve esta carta com o objetivo de ser lida na igreja para poder fortalecer aqueles irmãos que estavam aflitos. Paulo estava preso a serviço do plano de Deus, que tem a igreja como centro. Ele foi levantado por Deus para anunciar o evangelho. A carta dos Efésios, ela é uma carta para a igreja. É uma carta sobre igreja. Aqui Paulo nos mostra a sua visão sobre a igreja, a visão de um perseguidor que se apaixonou por ela. Pastor Exaltino diz que a igreja é a instituição mais fantástica que existe e que nenhuma outra instituição foi e ainda é tão perseguida quanto ela. Nós, como Igreja de Cristo, conhecemos bem essa realidade da perseguição. Ao longo da nossa vida cristã, nós sofremos perseguições dos mais variados tipos, ataques de fora e também de dentro das nossas igrejas. Ataques esses movidos por pessoas que, apesar de membros, nunca entregaram suas vidas verdadeiramente a Jesus, ou estão na prática de algum pecado que não foi abandonado, estão impedindo a ação do Santo Espírito de Deus nas suas vidas. Essas pessoas são instrumentos do Satanás dentro das nossas igrejas para poder atacar aqueles que são fiéis ao Evangelho de Jesus. Nos nossos dias, a Igreja de Cristo tem sido constantemente atacada pelos chamados teólogos, do nosso tempo, os pensadores cristãos que a chamam de irrelevante. E aí eu te pergunto, o que significa ser irrelevante aos olhos do mundo? Nós, como igreja, enquanto igreja, provamos a nossa relevância para Deus, que é a quem nós devemos agradar, Com certeza, essa relevância ela não é provada para Deus quando nós nos moldamos ao padrão do mundo. Nós não estamos aqui como Igreja de Cristo para agradar ao mundo, mas para anunciar o Evangelho da salvação e condenar o pecado que existe na vida do ser humano. Apesar das críticas e dos ataques e das perseguições que a igreja vem sofrendo ao longo da história, nós temos visto que ela tem sido vitoriosa, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja verdadeira de Cristo. A relevância da igreja, ela é provada e mostrada quando nós permanecemos fiéis a Jesus e ao Evangelho da cruz. Se a igreja abandonar seu compromisso com Deus, ela se torna um sal sem sabor. Palavras do pastor Hernandes Dias Lopes, que diz também que se a igreja ela calar a sua voz, ela torna-se uma luz escondida. Se a igreja se torna amiga do mundo, ela vai se tornar inimiga de Deus. Se a igreja se conforma com o presente século, ela perde o seu testemunho e acaba sendo condenada junto com o mundo. Como Igreja de Cristo, nós devemos ter a consciência de que a perseguição ela faz parte de forma bastante natural da vida de qualquer cristão, de qualquer seguidor de Jesus. Cientes de que a perseguição ela não destrói de forma alguma a semente do Evangelho.
mas ela contribui para espalhá-la com todos os ataques que a igreja vem sofrendo ao longo da história. Pelos críticos que estão fora e também dentro dela, ela continua avançando, cumprindo o propósito pela qual ela foi criada, cumprindo o propósito dado a ela pelo próprio Jesus, dado a ela por Deus. Aqui, a partir do capítulo 4, o apóstolo Paulo ele vai nos dar instruções práticas a respeito do que é a igreja. Então, que você esteja atento a essa lição nessa manhã, porque ela fala sobre você. Você que tem Jesus como seu Salvador e que é a igreja de Jesus. E aí nós entramos no primeiro ponto, e é uma pergunta. O que é a igreja? O que Paulo ele queria dizer com o nome igreja? O termo grego é eclesia, que significa o povo de Deus reunido. Ou seja, ela não é um prédio, nem uma instituição como nós costumeiramente nos acostumamos a nos referir a ela. Mas, segundo o Novo Testamento, a igreja é gente, igreja é povo, igreja são seres humanos. A igreja que Jesus comprou, ela é composta por pessoas de carne e osso, e não por prédios feitos de tijolos ou de cimentos. Segundo ponto, a dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios ela vai tratar da teologia da igreja. Nela, o sentido de eclesia ganha um significado ainda muito mais complexo e amplo. Ela define igreja com um significado muito mais amplo do que somente uma reunião local. Segundo a carta aos Efésios, a igreja, na verdade, ela é uma assembleia universal. Ou seja, a igreja de Deus ela é composta de todos aqueles que, em todos os tempos e em todos os lugares, de todas as etnias, foram chamados por Deus para crerem no seu Filho pela ação do Espírito Santo, para poder assim herdarem a vida eterna. Nas palavras do pastor Exaltino, salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Ele ressalta que já existe uma no céu, que é chamada de Igreja Triunfante. Nós a encontramos em Apocalipse 7:9, que diz o seguinte: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Existe uma igreja no céu que é chamada Igreja Triunfante, com todos aqueles que já foram se apresentar na presença de Jesus, e existe uma aqui na terra, que é chamada de Igreja Militante. É a Igreja de Cristo que prega, que sofre, que testemunha. É a igreja que permanece fiel à palavra de Deus para andar e também pregar a verdade. É a igreja que não muda a mensagem para poder agradar os homens, tornando ela um pouco mais doce para que seja agradável aos ouvidos do mundo. Porque essa igreja entendeu que se ela negociar o evangelho, ela estará caminhando para longe de Deus. A igreja militante é aquela que entendeu que pregar o que as pessoas querem ouvir é sair fora do propósito pelo qual ela foi criada. Que ela é aquela que entendeu que imitar o mundo para agradar o mundo ou para receber do mundo a sua aprovação, ela estará assinando o seu atestado de óbito. É a igreja que está no mundo, mas ela sabe, ela tem a convicção de que ela não pertence a esse mundo, mas a Jesus, que é o dono dela. Então é uma igreja que entende que ela não pode parar, que ela precisa continuar avançando em meio ao caos, em meio às perseguições, em meio às críticas, em meio aos problemas. É uma igreja que permanece fiel ao Senhor, independente das circunstâncias pelas quais ela estiver passando. As cartas de Paulo são endereçadas a essas igrejas, as igrejas militantes que têm cumprido
cumprido o propósito de Deus aqui na terra. Elas têm cumprido o seu propósito militando e combatendo as trevas em prol do Evangelho de Jesus. Lá na eternidade, Deus, no seu soberano amor, sendo quem Ele é, Deus escolheu dentre a humanidade caída um povo para ser santo e irrepreensível diante dele. E aqui está o que é a igreja. A igreja é exatamente este povo, amado, povo eleito, escolhido de Deus antes da fundação do mundo em Cristo Jesus. No ponto 3, a igreja é apresentada como corpo de Cristo. No texto lido, a igreja ela é mostrada como um corpo, assim como é o nosso corpo físico, com o objetivo de mostrar a interdependência e a complementaridade dos crentes. O corpo ele é um, né? Nós temos um corpo, mas esse corpo possui muitos membros. E os membros do nosso corpo, embora eles sejam muitos e sejam diferentes, eles fazem parte de um mesmo corpo. Os membros do nosso corpo, eles cooperam e eles se protegem. Todos esses membros, todos os membros do nosso corpo trabalham para que esse corpo físico funcione. Eles vivem para servir ao corpo. Cada membro tem o seu valor e cada um é indispensável para o bom funcionamento do corpo. Essa é a mesma realidade que nós vivemos no corpo de Cristo. Deus ele nos deu 12 talentos para serem utilizados para a glória dele, para que aconteça o funcionamento desse corpo. Dessa forma, nós nos completamos como membros. Deus te deu um talento, Deus te deu um dom. Você precisa usar isso com sabedoria. Você precisa usar isso para glorificar o nome do nosso Deus. Se você esconde esse talento, se você não usa esse dom que Deus te deu para que esse corpo funcione, você deixa de ser abençoado, deixa de cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Pastor Exaltino, ele escreve na revista que a Assembleia Universal é chamada de corpo de Cristo. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela. Ela é Cristo na terra. Cada crente é morada de Cristo. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós precisamos entender a responsabilidade que isso traz. O nosso corpo ele é morada do Santo Espírito de Deus e isso traz uma série de responsabilidades para cada um de nós e compromissos relacionados à obra do Senhor. A partir disso, é importante nós entendermos a nossa responsabilidade de testemunharmos a respeito de Jesus aqui na terra. Será que nós temos vivido uma vida que tem agradado ao nosso Senhor? Será que as nossas atitudes e as nossas escolhas, elas têm sido pautadas pelo que o Senhor Jesus quer que nós venhamos a fazer? Em que você tem baseado a sua vida? Qual tem sido a sua base, o seu fundamento? Em quem você tem buscado auxílio para fazer as suas escolhas? O que você tem priorizado na sua vida? Você é igreja? Então você precisa viver como igreja. Se você está vivendo de uma forma que tem desonrado o nome de Jesus, que você aprenda e se arrependa para que você volte para o caminho certo. Porque Deus ele vai cobrar isso de você. Deus cobra de nós quando nós deixamos de fazer aquilo que Ele quer que nós venhamos a fazer. Se nós estamos fazendo a obra do Senhor levianamente, de forma fraudulenta, vivendo uma vida de aparência, fingindo ser aquilo que nós não somos, nós estamos, sim, debaixo do juízo de Deus. E Deus ele cobra isso de nós, principalmente se nós formos igreja dele aqui na terra e não estivermos vivendo a vida conforme ele quer que nós vivamos. Sabemos que é um grande desafio viver uma vida cristã e viver uma vida que glorifique ao nome de Deus. A gente sabe disso. É difícil sim, abrir mão daquilo que nós queremos, daquilo que nós pensamos, dos nossos sonhos e aceitar a vontade do Senhor, ainda que ela seja dolorosa.
e entender que ela é boa, agradável, perfeita. É difícil, sim. No primeiro momento, nós sempre queremos fazer aquilo que nós queremos fazer. Nós somos egoístas. Mas se nós somos dominados pelo Espírito Santo do Senhor, nós precisamos saber e aprender a viver dessa forma, porque senão não tem sentido a nossa vida. Apesar de difícil, apesar das perseguições, das lutas pelas quais nós passamos aqui nesse mundo, nós sabemos que não existe outro lugar para onde nós iremos querer ir. Nós não temos para onde ir que não seja aos pés de Jesus, porque Ele é quem dá sentido às nossas vidas. Ele é quem dá significado para tudo aquilo que nós fazemos. Então, aprenda a fazer na obra do Senhor, a usar os seus dons e talentos, mas para glorificar ao nome do seu Deus. Não deixe que outro sentimento que não seja a glória do Senhor faça parte daquilo que você tem feito. Sabemos que é um grande desafio, mas aqueles que verdadeiramente são a igreja de Jesus sabem que não existe vida longe de Jesus. Vamos ir para o próximo ponto, ponto 4. Igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. Aqui nesse capítulo que nós lemos, o apóstolo Paulo ele vai tratar de um assunto bastante prático na vida cristã, que é a necessidade de nós vivermos unidos. Eu creio que esse é um assunto extremamente importante nos nossos dias atuais, que é a unidade da igreja. Infelizmente, nós vemos pessoas que se dizem membros desse corpo, que se dizem igreja, vivendo uma vida que nada tem a ver com o Evangelho de Jesus. Essas pessoas são um péssimo testemunho para o Evangelho de Cristo, um péssimo testemunho para a igreja, e não sabem o mal que elas estão fazendo. Se você tem vivido uma vida que está sendo contrária àquilo que você afirma ser, saiba que você sim está contribuindo para que pessoas caminhem para longe de Deus. Ao invés de atraí-las para Cristo, através do seu testemunho, você tem contribuído para que pessoas sejam tragadas pelo Satanás, porque você tem vivido uma vida que não está glorificando o nome do seu Deus. O mundo, ele olha para nós. Billy Graham tem uma frase que eu gosto muito, que nós somos a Bíblia que o mundo lê. O mundo ele não quer ouvir as nossas palavras. Se essas palavras não virem junto com as nossas atitudes, elas não têm valor algum. As nossas palavras, elas precisam andar junto com as nossas ações, porque senão nós estamos jogando elas ao vento. E ao invés de testemunharmos do amor de Jesus, nós estamos pregando contra o evangelho dele. Se você, como igreja, tem vivido a vida dessa forma, saiba que Jesus ele cobra isso de você. Ele vai cobrar. Ele cobra isso de mim, cobra isso de você. Que nós aprendamos a viver uma vida que realmente glorifica o nome do nosso Deus. Muitos argumentam que vivem a vida dessa forma porque não concordam com algum aspecto da igreja, porque se decepcionou com alguém que faz parte do corpo, como se isso fosse uma justificativa. A verdade é que as pessoas elas podem nos ferir, podem nos atacar, podem nos magoar, mas se nós temos o Espírito Santo do Senhor, nós sabemos que nós precisamos perdoar e continuar avançando, porque é isso que a Bíblia nos ensina. Diante de Deus, nós não temos justificativa nenhuma para nos portarmos dessa forma. Porque se nós insistirmos em viver essa vida rebelde, o pecado ele se torna nosso, o erro passa a ser nosso. Porque o nosso olhar ele não deve estar sobre o outro, ele precisa estar focado em Cristo, para que nós consigamos continuar prosseguindo para Jesus. As pessoas que cometem esse tipo de ação, elas se esquecem do fato de que nós
representamos Cristo aqui na terra e que nós deveríamos sim viver uma vida que glorifique ao nome do nosso Deus. São pessoas que atacam a igreja, falam mal do corpo e falam mal de um corpo que elas dizem que fazem parte. Como isso é possível? Eu tenho aqui as minhas mãos, que eu uso elas para fazer praticamente todas as coisas. Eu preciso amá-las, não é? Porque eu entendo a necessidade que eu tenho de utilizá-las. Elas fazem parte do meu corpo, não é? E como que eu vou falar mal de algo que eu sei que é útil para mim? Algo algo que eu não consigo viver sem. Se por acaso eu se por acaso eu viesse a perdê-las, com certeza eu sentiria amargamente a falta delas. Eu amargaria profundamente a falta delas. Uma coisa que nós não podemos nos esquecer, que nós, humanos, servos, membros desse corpo, não somos donos dele. Nós não somos donos da igreja. A igreja, ela é de Jesus. Cristo é o cabeça da igreja. Ele é que é o dono dela. Se nós nos esquecemos disso, nos esquecemos que a igreja ela não é nossa, que ela é de Jesus, nós pecamos e nós passamos a viver uma vida improdutiva, porque nós estamos atacando o próprio corpo de Cristo. E uma das coisas que nós precisamos nos atentar, que se nós vivemos esse tipo de vida, nós podemos sim estar contribuindo para que os nossos nunca venham a aceitar Jesus. Já pensou nisso? Às vezes você ora tanto pela salvação do seu filho, do seu marido, não é? Diz que está em constante luta dentro do seu lar, mas você mesmo não tem contribuído para que essa salvação aconteça. Você tem vivido uma vida que não está glorificando o nome do seu Deus, não tem testemunhado de Jesus para os seus. Então você é sim responsável pela perdição deles, porque você está dando um péssimo testemunho do Evangelho de Jesus. Pense nisso, pense na sua responsabilidade enquanto pai, mãe, filhos, irmãos, avós. Como tem sido a sua postura no meio dos lugares onde você frequenta, no meio dos lugares aos quais você pertence? Como você tem se portado? Você tem sido um representante verdadeiro de Jesus Cristo aqui na terra? Nós precisamos fazer essa análise, fazer essa avaliação das nossas vidas e ver onde nós temos errado, para que nós possamos corrigir e voltar para os propósitos de Deus. Voltando a falar da unidade. A unidade defendida por Paulo é uma unidade que é movida pelo próprio Espírito. Então, se eu estou vivendo uma vida nesse contexto que nós falamos até aqui, consequentemente, essa unidade ela não vai existir. Porque eu estou impedindo, por causa do meu pecado, estou impedindo a ação do Espírito Santo na minha vida, que é quem me direciona, quem move o meu coração, para poder estimular essa unidade. Então, essa é a razão pela qual muitas vezes existem os atritos dentro das nossas igrejas. Existem aquelas pessoas que às vezes a gente olha e fala assim, tem alguma coisa errada. Não está havendo mais aquela comunhão de antes. E aquele que é fiel, que tem a visão dada por Deus, que tem o discernimento espiritual, consegue entender que aquilo é espiritual. A unidade ela não está acontecendo provavelmente porque aquela pessoa está em pecado e isso está impedindo que o Espírito Santo haja na vida dela e promova essa unidade. Ou então ela nunca pertenceu ao corpo, ela apenas estava convencida, ela nunca entregou o seu coração verdadeiramente a Jesus. Esses são os dois motivos que pode acontecer dessa unidade ser interrompida. E essa unidade, ela decorre do fato de que Deus ele nos ajuntou no mesmo corpo que é a igreja. E quem fez isso foi Deus, não foi eu e você. É o próprio Deus quem fez isso. Essa unidade não é criada pelo homem, mas ela é decorrente do fato de que Deus tem um povo. E que Jesus Cristo veio ao mundo e morreu
por esse povo. E o Espírito Santo os chamou pela mensagem do Evangelho. E essas pessoas são constituídas no corpo de Cristo. Essa unidade, irmãos, ela precisa ser preservada. É uma unidade que ela já existe, né? No momento em que nós aceitamos a Jesus, nós somos ingressados nesse corpo. Só que ela precisa ser preservada. E a ideia de Paulo é que a preservação consiste no fato de você expressar na prática essa unidade. Então, ela já existe quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador. Eu sou sua irmã em Cristo Jesus, mas cabe a você e a mim viver unidos na prática do dia a dia, demonstrar na prática essa unidade existente diante do mundo. Cabe a nós mostrar essa unidade, promover essa unidade. No verso 3, ele diz o seguinte: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A palavra vínculo aqui significa alguma coisa que prende e mantém duas coisas juntas. É como se nós pegássemos essas duas folhas aqui e grampeássemos ela, né? O grampo, ele é o vínculo que vai manter essas duas folhas juntas. E aí, o grampo que segura eu e você, segundo o nosso texto, é a paz. A paz é o nome desse grampo que nos mantém unidos. E para que essa paz exista, é necessário que haja humildade, mansidão, longanimidade, que nós nos suportemos uns aos outros em amor. Como corpo de Cristo, nós precisamos cooperar uns com os outros, em vez de travar uma guerra dentro das nossas igrejas para ver quem vai fazer mais e quem vai fazer melhor. Devemos nos proteger ao invés de nos ferir. Aprenda a tomar o lugar que Deus te deu. Né? Existem pessoas que têm determinadas tarefas. Deus deu aquela tarefa específica para ela fazer dentro do corpo de Cristo, mas ela não quer aquilo que Deus deu. Ela quer o que o outro faz. Sempre assim. Se ela consegue o que o outro está fazendo, ela não fica satisfeita. Ela quer sempre o do outro. Ela nunca está satisfeita com o que Deus deu a ela. E aí o que acontece? Deus às vezes tira aquilo, dá para outro que vai fazer muito melhor, e nós ficamos frustrados e decepcionados porque nós não demos sentido às nossas vidas, cumprindo o propósito que Deus deu para cada um de nós. Aprenda a tomar posse, a entregar o seu melhor para Deus. Seus dons e talentos, eles foram feitos para glorificar a Deus. Se você não faz isso da forma como Ele merece, se o que tem movido seu coração não tem sido o espírito, mas tem sido o espírito de ciúme, inveja, orgulho, qualquer outra coisa que nós sabemos que é produto da nossa carne, que você possa ser conscientizado disso nessa manhã. E que o Santo Espírito do Senhor fale ao seu coração através dessa revista, dessa lição, desse estudo, para que você possa se arrepender e retornar para os caminhos do Senhor e entrar nos trilhos novamente. As pessoas que vivem nesse combate eterno contra os membros do corpo que é de Jesus, contra os membros da igreja que é de Cristo, nos levam sim a questionar se elas verdadeiramente algum dia pertenceram a esse corpo. Se você verdadeiramente recebeu Jesus como seu Salvador, lembre-se que eu e você fazemos parte desse corpo. Nós somos uma unidade. Nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Que nós possamos nos amar, nos suportando-nos uns aos outros em amor, que nós tenhamos mansidão, longanimidade, para nós vivermos e expressarmos essa unidade diante do mundo que está perdido nas trevas. Devemos honrá-lo, devemos amá-lo, pois somos a igreja pela qual Cristo morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia. E somos Cristo presentes nesse mundo. Que nós possamos viver uma vida como tal, que
que nós possamos dignificar e glorificar o nome do nosso Deus. Ponto 5. Igrejas cooperativas e solidárias. Aqui o pastor Exaltino ele aponta que as igrejas elas eram cooperativas, elas não viviam isoladas em competição ou em função do seu ministério, mas da obra em geral. As igrejas eram solidárias. Aqui o pastor Exaltino ele vai falar da necessidade de nós buscarmos a unidade realizada pelo próprio Espírito, tendo como ela a pessoa de Jesus Cristo. Ou seja, o que vai direcionar essa unidade, o que vai mover essa unidade é o Espírito Santo. Significando que tudo que nós formos fazer precisa ser direcionado pelo Santo Espírito do Senhor. Se nós fizermos por nós mesmos, nós estaremos falhando e pecando contra o nosso Deus. Ponto 6. Uma ideia fantástica. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus, antes de haver mundo. Entrou na história pela pessoa mais fantástica que já existiu, que foi Jesus Cristo. Pastor Exaltino ele dá um exemplo. Pastor Exaltino fala essa frase que é bastante reflexiva e que destaca a importância da igreja. Quando a história acabar, não haverá família, mas haverá igreja. Isso nos mostra como a igreja é importante, porque realmente é a verdade, né? As pessoas com as quais nós convivemos, nós temos laços familiares aqui nessa terra. Não haverá isso mais lá no céu, né? Nós seremos todos irmãos. Aqueles que estiverem conosco serão os nossos irmãos em Cristo. Pode ser que essas pessoas que são os nossos pais, mães, irmãos, cônjuges aqui na terra não estarão conosco na eternidade porque elas recusaram Jesus como seu Salvador. Mas a igreja de Cristo ela vai estar reunida diante de Deus, lá na glória, exaltando o nome do Senhor e dizendo para Ele: Santo, Santo és Tu, ó Senhor, o Santo Cordeiro de Deus. Nós estaremos juntos, reunidos como igreja, como corpo, exaltando o nome do nosso Jesus na eternidade. A igreja ela é a menina dos olhos de Deus. Então eu e você somos extremamente preciosos para Ele. Que nós, como corpo de Cristo, possamos viver uma vida que realmente dignifica o nome de Deus. Que nós honremos Jesus como cabeça da igreja, observando os seus preceitos e cuidando uns dos outros. Que a igreja cresça e fortaleça para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Que nós sejamos canais do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Que nós possamos realmente ser representantes de Jesus aqui nessa terra. Nós sabemos como igreja e com tudo que nós aprendemos na nossa caminhada com Cristo, que nunca é tarde para nos arrepender. Esse estudo falou muito ao meu coração, porque é uma realidade. A igreja de Cristo ela é constantemente perseguida. E nós, como igreja, nós sabemos que essa perseguição ela faz parte das nossas vidas. Nós precisamos entender que se Jesus ele é o dono da igreja, nós precisamos buscar nele a força que nós precisamos para continuar prosseguindo para o nosso alvo. Que essa palavra possa ter enchido o seu coração nessa manhã, assim como encheu o meu. Que o Senhor Jesus tenha livre acesso na sua vida, o Santo Espírito tenha liberdade para fazer as mudanças em você que forem necessárias, para que você seja verdadeiramente um representante de Jesus aqui na terra. Deus te abençoe, que você continue crescendo como igreja, sendo fortalecido pelo Santo Espírito do Senhor aí no seu lar. Não desanime, 10ª Igreja Batista. E a todos os nossos outros amigos e irmãos que estão nos escutando, não desanimem, continuem permanecendo fiéis. Deus, Ele quer a nossa fidelidade em qualquer circunstância da nossa vida. Creia no Deus que provê, no Deus que cuida de nós se nós formos fiéis a Ele. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Nós somos preciosos a Ele, indispensáveis. Ele nos comprou com um preço de sangue. Então que nós venhamos a dar valor a esse
a esse sacrifício imenso que Jesus fez por nós, num ato de amor que nós não merecíamos. Se você está enfraquecido por conta das circunstâncias que nós temos vivido, Igreja do Senhor, que você possa ser despertada e avivada nesse tempo, para que você seja um canal do Santo Espírito do Senhor na vida das pessoas. Deus te abençoe, que o seu dia seja um dia abençoado pelo Senhor, que você esteja conosco novamente logo mais às 8 horas. Esse hino ele fala sobre a adoração levantada por toda a Igreja de Cristo. Assim como nós estudamos na nossa lição nessa manhã, nós estudamos que a Igreja de Cristo ela foi perseguida e tem sido ao longo de toda a história, mas as portas do inferno não têm prevalecido contra ela. E por isso nós prosseguimos adorando e exaltando ao nome do nosso Deus. Levante um clamor aí na sua casa nesse momento, você que é a Igreja do Senhor, que você possa adorá-lo com tudo que você tem de melhor. Vamos cantar essa canção nessa manhã.
Bom dia, meus irmãos. Nós acabamos de receber mais um estudo da EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós chamamos de a melhor escola do mundo, porque na EBD nós estudamos e aprendemos os princípios bíblicos, os princípios doutrinários. E nós tivemos a lição de hoje como título: Igreja Cristo presente no mundo. Vejam bem, Igreja Cristo presente no mundo. Então, Cristo está presente no mundo, segundo a lição que recebemos hoje, através da igreja. O que é uma igreja? Aí entra a palavra eclesia ou eclesia, alguém expressa de duas formas, duas maneiras. A palavra eclesia significa de dentro para fora. A partir do momento que nós recebemos Cristo como Salvador e Senhor da nossa vida, Cristo ele entra dentro de nós
por isso de dentro para fora. E a partir da entrada de Cristo em nós, nós expandimos esse Cristo para as pessoas que não o têm como Senhor e Salvador. Na verdade, a gente tem um conceito de igreja já decorado em nossas mentes há muito tempo, né? Cai até em concílio para candidatos a pastor, quando perguntam o que é uma igreja. E a resposta que todos dão é a seguinte: igreja é um grupo de pessoas regeneradas, biblicamente batizadas, que reúnem num determinado lugar para adorar a Deus e expandir o seu reino. Mas na lição que recebemos nessa manhã, o pastor Exaltino, homem de Deus, ele vai muito além disso. Ele fala que igreja é gente, igreja é pessoa, igreja é ser humano. Igreja ela é composta de todas as pessoas que abriram os seus corações e deixaram Jesus entrar e fazer morada eterna. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que nós, os nossos corpos, são o templo do Espírito Santo que habita em nós. Então, cada um de vocês, cada um de nós, cada pessoa que recebeu o Espírito Santo de Deus no seu coração, ele passa a ser uma igreja a partir de então. Ou seja, Cristo entra em nós, e a partir da entrada de Cristo em nós, que é a nossa salvação, nós começamos a expandir esse reino onde quer que nós estivermos. E a igreja, na verdade, ela é o alvo, o canal da manifestação de Deus. Ou seja, Deus manifesta em cada um de nós, que na verdade é um templo dele, é uma igreja dele. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem sentido que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? Você sente o mover do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, no seu corpo? A Bíblia nos ensina que quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, nós passamos a ser o templo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que Ele move em cada um de nós. Lá em Romanos 8, verso 16, diz-nos a Bíblia assim: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, ele entra em nós na pessoa de Jesus, e a partir de então, nós nos tornamos o templo do Espírito Santo que habita em nós, e nós sentimos o mover dele, a manifestação dele na nossa vida de forma diária. Então, a igreja, o pastor Exaltino coloca aqui que a igreja é a mais fantástica instituição na face da terra. Eu concordo com ele, porque é. Não tem nada mais bonito, mais importante do que a igreja de Cristo nesse mundo. Ele fala aqui também que nenhuma outra foi e é tão perseguida quanto a igreja. Aí entra uma pergunta: quantas vezes nós sofremos e interrogamos por que sofremos? Não é isso? A resposta é simples: nós sofremos porque o Cristo que adentrou em nós também sofreu por nós. Jesus disse assim: se perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vós. Então, todo aquele que recebe Cristo como Salvador, ele é alvo de perseguições, ele é alvo de tentações. Por quê? Fizeram a mesma coisa com Jesus, e Jesus entrou em nós, na pessoa do Espírito Santo, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida. A igreja de Cristo, meus irmãos, ela sempre foi e será perseguida. O pastor Exaltino coloca isso aqui muito claramente. Ela sempre foi e será sempre perseguida, até Cristo voltar e fechar a história do mundo. Aí eu pergunto: você está preparado para ser verdadeiramente cristão? Você é verdadeiramente cristão? Então eu repito, a lição de hoje, muito rica, uma das melhores que nós estudamos até agora, porque ela fala que a igreja é a melhor instituição de Deus na terra, por isso ela é tão perseguida. Sempre foi, ela é
e será até Cristo voltar. Por exemplo, se a gente for lá para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a partir do verso 20. Antes, porém, no capítulo 9, você vai ver Paulo, a conversão de Paulo, né? Antes da conversão de Saulo, ele era um perseguidor da igreja. A Bíblia é categórica em dizer isso. Ele era um perseguidor da igreja. Assim que ele converte, Atos 9, a partir do verso 20, o perseguidor passa a ser perseguido. Por que ele passa a ser perseguido? Algumas pessoas acham, não, ele foi perseguido porque ele perseguiu. Nada disso, nada disso. Ele passou a ser perseguido porque Cristo adentrou na sua alma, no seu coração, na sua mente. Ele vai dizer, nós temos a mente de Cristo. Entendeu? Então, todas as pessoas que aderem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, elas são alvos da perseguição, das provas e das tentações, até Cristo voltar e fechar a história da igreja na terra. Mas quem é a igreja? O pastor Exaltino fala nessa lição que a igreja, ela é um povo de Deus, um povo escolhido de Deus, uma nação. A Bíblia diz que uma nação santa, Pedro fala sobre isso, uma nação santa, um povo adquirido, o sacerdócio real de Deus. Essa é a igreja. E essa igreja é aquela que possui o espírito da promessa no seu coração. Aí eu te pergunto, você tem o Espírito Santo no seu coração? Você é salvo? Você é de Jesus? Então a igreja, ela é composta de todos aqueles que têm certeza absoluta da sua salvação, que vivem segundo a vontade de Deus. Essa é a igreja. E eu continuo te perguntando, você faz parte da igreja de Cristo desse mundo? Se você não faz, você precisa fazer. Eu não acredito que alguém que recebeu Jesus no coração comete erros permanentes, deixam de fazer a vontade de Deus de forma permanente, porque são selados pelo Espírito de Deus. E a Bíblia diz que aqueles que são de Deus, ainda que caia, não ficará ou não ficarão prostrados, certo? Então, voltando à questão do livro de Atos, Paulo, quando converte, Saulo, quando converte, torna-se o grande apóstolo Paulo. Ele é perseguido, não é porque ele perseguiu, não. Ele é perseguido porque ele recebe o Senhor Jesus, que foi perseguido, no seu coração. Essa é a verdade. E Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no capítulo 3, verso 12, ele vai dizer assim: e na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Observem que o texto é categórico, o versículo é categórico. Todos aqueles que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quem são esses todos? São todos aqueles que pertencem à verdadeira igreja de Cristo na terra. Aí você pergunta, pastor, eu sou membro da Igreja Batista de São Mateus, eu sou membro da 10ª igreja, eu faço parte da igreja de Cristo? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai depender da sua vida perante Deus. Se você tem certeza que foi selado pelo Espírito Santo de Deus, você faz parte da igreja. Se você não tem certeza, você não faz parte, apesar de você fazer parte de uma igreja local. Tem muitas pessoas que fazem parte das igrejas locais e nunca fizeram parte da igreja de Cristo neste mundo. Nunca. Porque nunca tiveram uma experiência genuína com Jesus. Eu quero dizer para você, em relação àquelas coisas simples na história da igreja, que todos nós podemos fazer. Então, se uma pessoa não é capaz de cumprir com as suas obrigações, aquelas simples, elas não vão conseguir cumprir aquelas que são máximas. Até porque o reino da igreja, a vida da igreja, começa de baixo para cima. Quando nós nos convertemos, disse Pedro,
nós nos convertemos, naquele momento recebemos a salvação em Cristo, mas Pedro vai dizer para nós crescermos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero repetir para você, 2 Timóteo capítulo 3, verso 12. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Você é perseguido? Eu me lembro de uma palavra que o pastor Heitor, uma pergunta que eu fiz em determinado tempo, há alguns anos atrás, há mais de 30 anos atrás, sobre o espinho na carne de Paulo. E ele me perguntou: você tem espinho na sua carne? Eu disse: nunca tentei para isso não. Ele me disse: se você não tem, você pede, porque todos os salvos têm que ter espinho na carne. Todos os salvos são perseguidos neste mundo, mas também protegidos pelo poder de Cristo, que é o Cristo da igreja. Ok? Eu quero repetir 2 Timóteo 3, verso 12. E na verdade, todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Outro detalhe, uma pergunta que eu acho muito interessante para esse momento. Você pergunta assim: mas nós podemos ser perseguidos dentro da própria igreja local? O que você acha disso? A Bíblia diz que sim, porque dentro da igreja local existem aquelas pessoas que nunca foram igreja de Cristo, nunca foram. Elas dizimam, elas oram, elas fazem o trabalho de Deus, mas nunca tiveram uma experiência real com Jesus. Isso existe em toda igreja, em toda igreja. Eu vou citar para você 1 Coríntios, capítulo 11, verso 19. Eu gosto muito desse verso. Paulo fala assim, um texto relacionado à ceia: e até importa que haja entre vós as facções, os partidos, para que os fiéis se tornem manifestos. Dá para entender isso, meus irmãos e amigos? Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 19: até importa que haja facções, que haja partidos ou contenda entre vocês, exatamente para que isso possa ser o motivo para a manifestação dos fiéis. Então, quando você for tentado pelo próprio membro da igreja, ou por alguém da sua própria família, não fica triste não. Sabe por quê? Porque se Cristo está em você, você é sim o alvo da prova das tentações por aqueles que não são de Cristo. Não importa se na igreja ou se fora da igreja, em qualquer lugar do mundo, onde quer que nós estivermos, nós seremos alvo da tentação e da prova, exatamente por causa daqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. Não fique aborrecido quando alguém da sua própria igreja, da sua própria comunidade, pega no seu pé, ataca a sua vida, porque isso tem que acontecer. Eu disse para uma pessoa um dia desse, numa visita, que se a Bíblia fala que a árvore boa dá bom fruto e a árvore má dá fruto mau, então as duas árvores produzem. As duas árvores produzem. Então eu tenho que saber que se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Não só isso, mas eu também vou ser alvo de causar problemas naquele que não tem Cristo. Isso é automático, isso é automático. Não é? Jesus não falou até relacionado às nossas famílias, do nosso dia a dia, na nossa casa, do nosso lar? Ele fala que o inimigo do homem será o seu próprio familiar. Dá para entender isso, meus irmãos? Eu quero continuar perguntando: você é a igreja de Cristo? Você faz parte da igreja de Jesus? Eu dou graças a Deus por fazer parte da igreja de Jesus Cristo. Quero citar para você 1 Pedro capítulo 4, verso 12, que diz assim: amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós, para vos experimentar. Ele está falando da igreja. Todos aqueles que pertencem à igreja de Cristo são alvo das provas e das tentações. Então não é motivo de alarmar, não é motivo de entristecer quando as provas vierem, quando as tentações vierem.
Aí você fala, mas a tentação pode vir, mas não pode vir de um parente, não pode vir de um membro da igreja. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que a tentação ela vem, as provas elas vêm. De onde ela não está dizendo. Portanto, nós como igreja de Cristo precisamos estar preparados para enfrentar a vida como ela é, não do jeito que nós queremos. Quantos pais agora decepcionados com seus filhos, que achavam que os seus filhos eram crentes e nunca foram. Quantas pessoas no seio das nossas igrejas que nós achávamos que elas eram crentes e nunca foram. Mas a igreja de Cristo na terra não se confunde. Ela não se confunde. Porque ela foi comprada, remida pelo sangue precioso de Jesus na cruz do Calvário. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus e eu pertenço à igreja de Cristo. Se algum dia as igrejas locais fecharem de vez, eu continuo sendo o templo do Espírito Santo que habita em mim. E você? Você que assistiu essa EBD nessa manhã, você que está ouvindo essa palavra de fechamento aqui da EBD dessa manhã, você tem certeza absoluta que o Espírito de Deus habita em você? Se você tem certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus habita em você, você é a igreja de Cristo. E onde você for, aí entra a palavra eclesia, de dentro para fora, onde você for, você vai expandir esse Cristo que está dentro de você, dentro de cada um de nós. Quero chamar a sua atenção, meu irmão. Quero chamar a sua atenção, meu amigo. Você que nos assiste nessa manhã. Deixa o Espírito de Deus dominar o seu coração, fazer do seu corpo o seu templo, a sua habitação, o tabernáculo dele. E o dia que esse tabernáculo terreno terminar, acabar, nós estaremos com Jesus eternamente. Mas aqui na terra, diz a Bíblia, para todas as pessoas, indiferente de denominação, de credo, todas as pessoas que receberam Jesus Cristo como Salvador e Senhor, todas faz parte desse templo que o Espírito Santo habita para fazer o trabalho dele. Meus irmãos e meus amigos, eu quero repetir para você para fechar. 1 Pedro 4,12: Amados, não estranheis a ardente provação que vem sobre vós para vos experimentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então as provações não tem nada de estranho nisso. Isso é legal. Para todas as pessoas que receberam Jesus, elas são provadas. Elas são provadas como o ouro é provado no fogo. Eu tenho falado muito aqui com a igreja. Nós, servos de Deus, você que serve a Jesus, que tem certeza absoluta que o Espírito Santo mora em você, que o seu corpo é o templo do Espírito Santo dele, do Espírito de Deus, você é ouro. E por você ser ouro, você tem que ser aproximado do fogo, ser testado. E eu quero fechar deixando aqui um detalhe para você, uma palavra final. A igreja de Cristo foi, é e será perseguida na terra. Mas tem um detalhe, tem uma ressalva, para nos alegrar, para nos abençoar, é que ela é preservada por Jesus Cristo, que é o dono dela, o Senhor dela. E a Bíblia chama a igreja de Jesus em toda a terra de noiva de Cristo. Meus irmãos e meus amigos, valorizemos os nossos corpos, já que os nossos corpos são o templo do Espírito Santo de Deus. Vamos cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa vida corporal, porque segundo a Bíblia, isso é real, é verdadeiro, segundo a Bíblia, é no nosso corpo que habita o Espírito Santo de Deus. Eu quero desafiar você que não tem feito a vontade de Deus, tem feito coisas que não podem fazer,
Pensa um pouquinho mais na sua vida. Deixa o seu corpo ser dominado de forma íntegra pelo Espírito Santo de Deus. Que Jesus Cristo, o Senhor da igreja, possa abençoar a vida de todos que nos ouvem nesta manhã, nesse momento. E eu quero pedir você para baixar sua cabeça e vamos orar, fechando a nossa EBD desta manhã. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus para agradecer o estudo da EBD que recebemos nessa manhã. O nosso Deus, que possa ficar gravado em nosso coração e que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado através da nossa vida. Visita todo o povo do Senhor em toda a face da terra, toda a igreja do Senhor em toda a terra. Preserva o povo do Senhor, povo esse adquirido e comprado pelo sangue de Jesus. Muito obrigado, nosso Deus, por tudo, em nome de Jesus, Senhor da nossa vida. Amém e amém. Ajudar a sua igreja a alcançar mais seguidores no canal do YouTube é muito simples. Vamos lá? Acesse o site youtube.com. Digite o nome da igreja. Clique no botão Inscreva-se e pronto! Ative também o sino de notificação para você sempre saber quando um novo vídeo for postado ou quando o culto estiver online. Compartilhe este vídeo com seus amigos e vamos juntos mobilizar novos inscritos.